Então aí está a inauguração do templo, a pessoa do reverendo Anor Lopes de Oliveira, na frente das fileiras dos varões, em direção ao púlpito para inaugurar o templo da igreja, denominada Congregação de Remidos por Cristo Jesus, de onde vem o nosso nome, Remidos. E ele me batizou nas águas no dia 1/7/1984 e me ensinou a começar a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 6/7/1987. Em 1/7/84, fui batizado nas águas. E em 6/7/87, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, foi assim a minha conversão. O pastor Anor era um homem extraordinário. O pastor Anor era um homem de Deus, de uma postura tremenda, uma postura fantástica. Ele nos testemunhou dizendo que no dia em que o Senhor Jesus revelou para ele o futuro dos santos, a glória dos remidos, o que haveria de acontecer com aqueles que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, abriu-se um espaço no tempo, na frente dele. E ele viu um canto da coroa que os santos vai receber. E muitos irmãos testemunharam isso com os fenômenos que seguiu e pelo qual o pastor passou. O fulgor e a glória daquelas coroas foram tão forte que ele ficou cego por 3 horas, e naquela noite, para descer do púlpito, os obreiros seguraram ele pela mão para ele descer do púlpito e encaminharam ele para casa. Só voltou a enxergar normalmente 3 horas depois. O pastor Anor tinha a visão de Deus como você está me vendo aqui, como eu estou vendo você aí. Era assim que ele era. E eu tive o privilégio, a graça, a honra, Deus me honrou, sendo consagrado a diácono, debaixo da mão desse homem de Deus. Aleluia. No dia 4/10/1987. Portanto, basicamente, quase 3 meses depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui consagrado ao diaconato. E no dia 7 do segundo mês do ano, de fevereiro, dia 7 de fevereiro de 1988, eu fui consagrado a pastor pelas mãos do pastor Anor. Muitas experiências nós vivemos naquele dia. Foi vivida naquele dia. Era tempos difíceis, tempo de muito conflito, de muita luta, de muito embate. A igreja passava por problemas seríssimos. E Deus estava me levantando ali para um grande ministério. E entremos na culto naquela noite. E o pastor Anor, ele não recebia obreiro no púlpito. Quando ele chamava alguém para o púlpito, é porque algo muito sério ia acontecer. E naquela noite, quando entramos, já estava a mesinha branca, com um vaso de azeite debaixo dela e uma toalha branca cobrindo o vaso de azeite. Irmã Isabel Ortigosa Oliveira, serva do Senhor, esposa do pastor Anor, era muito zelosa,
E ela fazia as coisas com muita presteza, com muito zelo. E quando eu vi aquilo, eu disse, algo vai acontecer aqui. E quando eu entrei, um obreiro me falou assim, hoje o pastor Anor vai te consagrar a pastor e vai entregar a igreja para você. E eu estremeci e perdi as forças, minhas pernas ficaram tremendo e eu fui para o altar. E o pastor me chamou para o altar e eu subi. E ao meu lado esquerdo estava um obreiro e ele abriu a Bíblia no capítulo 11 do profeta Zacarias, no versículo 17, ele diz, vai haver algo aqui hoje extraordinário. E eu não sei o que é, mas vai acontecer algo extraordinário. Então, ele leu o texto para mim. E o texto dizia assim, o texto diz assim, ai do pastor inútil que abandona o rebanho, porque a espada cairá sobre o seu braço, e o seu braço se encolherá, secará, e o seu olho se escurecerá. Então, quando o pastor anunciou que eu ia ser consagrado ao pastor, eu pensei em resistir e dizer que não, mas quando eu pensei isso porque eu não tinha nenhuma experiência suficiente para ser um pastor de uma igreja como aquela. Eu era um menino na fé. Eu me lembrei da palavra. E agora? Sou eu, o pastor inútil, estou abandonando o rebanho? Mas quando eu fui pensar, o azeite da unção já tinha descido pela minha cabeça, descido do meu ombro, molhado a gola da minha camisa. E a igreja estava numa festa, numa alegria tão grande que parecia que as paredes iam abaixo. Então, assim nasceu o meu pastorado. Uma unção fervorosa no meio de um movimento pentecostal. Foi assim que aconteceu.